Teriam 7 objetivos de Israel com tudo isso que está acontecendo. E esses 7 objetivos, eles muitas vezes não estão tão evidentes para as pessoas. Alguns estão mais. O primeiro grande objetivo de Israel é a tomada de território. É um processo que não é exatamente novo. Desde 1947, 1948, 1949, Israel vem tomando território. Dizem que não. Inclusive, disseram aqui nessa mesa aqui que não. Que eles, inclusive, saíram de lá. Que ofereceram e que o povo palestino nunca quis a paz. Isso tudo é falso. Eu evito pessoalizar. Você viu muito bem. Eles invadiram cidade e cidade. Eu não interrompo e não interromperia ninguém. A pessoa pode falar 1 hora, inclusive falaram, e eu não vou interromper. Porque, no fim das contas, assim, quando a verdade está do nosso lado, qualquer pessoa que pegue um mapa da própria ONU, dos relatórios das organizações da ONU, vai ver que em 1947 o plano de partição destinou aquela terra 56,5% para o futuro Estado de Israel, 42,5% para o futuro Estado da Palestina. Não foi declarado, né? Em 1949, em 3 anos da grande catástrofe, Israel já ocupava 78% daquele território. Em 1967, 18 anos depois, passou a ocupar 100% daquele território, ocupando militarmente, inclusive, Cisjordânia e Gaza. Nunca mais saiu. Em 2005, 2006, 2007, evacua Gaza em 2005 e começa o cerco. Só que o cerco ainda é sob total controle de Israel. Israel Esse controla um plano, era um plano para separar a faixa de Gaza da Cisjordânia da autoridade palestina. E para eles ter a utilização em eles ocupar de novo a faixa de Gaza. Ou acabar, não é ocupar, porque eles estavam ocupando. Eles falaram que a gente vai deixar esses grupos de resistências crescer pra gente falar que tem terroristas, então a gente vai entrar, acabar com tudo. Eles estão, esses mais de 50 dias, estão matando quem? Mulheres, crianças, idosos. Estão destruindo o quê? Casas de civis, prédios, hospitais, mesquitas, universidades, escolas. Cadê o objetivo deles, que era tirar os prisioneiros deles? Não tiraram nenhum pela força que eles fizeram. Depois eles abaixaram e foram na mesa para conversar, para trocar. Por quê? Por que você não fez isso do comércio? No começo, você não fez isso. Vem cá, vocês querem o quê? Ah, a gente quer nos prisioneiros também. É porque esse não é o então objetivo, faz essa troca e acabou. Faz essa troca e acabou. Tira, porque eles estão presos lá? Eles não têm direito de viver igual qualquer ser humano do mundo? Mas... Qual o crime dele que ele comentou? Ele jogou uma pedra, uma criança jogou uma pedra no tanque deles, que você precisa de uma pompa muito grande para machucar esse tanque. Porque essa culpa dele, esse crime que ele comentou, o crime que ele comentou que ele ama o país dele, que ele se defende, que ele fala que esse é meu país, vocês têm que parar de ocupação, tem que parar. Esse é o crime dele, que ele fica preso 50 anos, 40 anos. A vida dele, perde a vida dele toda lá numa prisão. Ficou bem evidente, até para não perder o raciocínio aqui desses 7 objetivos. Desculpa. O primeiro, então? Não é, o objetivo nunca foi derrotar o Hamas, nunca foi recuperar seus reféns, inclusive. Esses 7 objetivos aqui, para pegar, como o Rafa estava falando, quando a conversa é boa e é guiada pela verdade, a gente vai pegando vários meandros e tal, e quando vai vendo, mas eu prometo que eu vou terminar esses 7 aqui. O que acontece? O primeiro objetivo é a tomada de território. 1947 toma 56,5%, numa articulação do sionismo com o imperialismo britânico, com a nova força hegemônica que surgia, que era o imperialismo estadunidense, vitorioso da Segunda Guerra Mundial, entre outros países. Em 1949 já toma 78%, isso 2 anos depois já estava em um território muito maior do que o que a ONU designava. Em 1967 assume o controle militar de tudo. Em 1967 também toma as colinas de Golã, uma parte do sul do Líbano, e toma a Península do Sinai do Egito. É obrigado a devolver depois a Península do Sinai, mas até hoje uma parte da fronteira com o sul do Líbano é contestada, e até hoje anexou as colinas de Golã da Síria, que eu estive lá inclusive também, é território tratado como anexado do Estado de Israel. Não suficiente, Vilela. O projeto da Grande Israel, que muitos sionistas falam sobre ele abertamente, ele remonta a limites históricos religiosos, que fala do grande reino de Davi, que iria do rio Nilo até o rio Eufrates. Falar desses limites geográficos, está falando da tomada de território do Egito, da tomada de território da Jordânia, da tomada de território da Síria, da tomada de território do Líbano, da tomada de território do Iraque.
Então a gente está falando de um projeto parte da Arábia Saudita extremamente também. perigoso. Quando a gente fala então dessa tomada desse território como o primeiro grande objetivo, isso é parte desse processo. Portanto, é parte do genocídio que acontece hoje, a pressão e o estrangulamento sobre o povo palestino para que numa nova Nakba, o povo palestino da Cisjordânia se sinta tão pressionado que migre para a Jordânia e o povo de Gaza se sinta tão pressionado que migre para a Península do Sinai. Tem buscas de diálogos e de tentativas de acordo dos Estados Unidos, União Europeia e Israel com os países vizinhos, com o Egito, com a Jordânia e com outros países, com Emirados Árabes, com, inclusive Marrocos, vários outros são buscados para que acolham a população palestina que emigre daquela região, para que uma primeira etapa do projeto de Grande Israel seja consolidado, que é dominar toda a Palestina histórica. Só que não é o único. Esse processo vai além. A tomada de território de um projeto racista, supremacista, expansionista, colonial, como é o sionismo, ele não pararia ali. Portanto, isso é um perigo para a paz mundial. Esse é 7 objetivos. O segundo objetivo é a guerra demográfica. Você já deve ter ouvido esse termo quando Salem Nasser estava aqui, quando Mainara, quando Walid, que é o esforço consciente que envolve capacidade militar, judicial, cultural, econômica, política, de você estrangular a vida de um povo para diminuir o tamanho da sua população. O governo de Israel, o Estado de Israel comemora a diminuição palestina em bairros, em distritos, em cidades, para que a população de origem étnico-judaica supere a população muçulmana, a população palestina originária, seja os quase 2 milhões considerados árabes israelenses nos territórios ocupados em 48, os quase 3 milhões da Cisjordânia ocupada e de Jerusalém Oriental, as mais de 2 milhões de Gaza. Existe um esforço consciente para diminuir essa população. Por isso que soldados comemoram quando morrem mais crianças em Gaza. Por isso que eles tratam como uma vitória quando um bairro é evacuado e na Cisjordânia ocupada. Por isso que nega o direito de retorno de todos os milhões de palestinos na diáspora, que inclusive é uma violação do direito internacional desde 1948. Já está fazendo 75 anos que Israel é um criminoso no direito internacional. Parte das condições de Israel se juntar à Organização das Nações Unidas era garantir o direito de retorno dos palestinos, isso nunca foi aceito. Então, a guerra demográfica é um segundo aspecto. Quando eu estive lá, conversei em Hebron, na parte ocupada de Hebron, que a gente chama de cidade fantasma, conversei com um colono lá, uma liderança política dos colonos, que ele disse muito abertamente, a redução demográfica em Hebron, em todos os territórios, que eles não chamam de Palestina, eles chamam de Judéia e Samaria, Cisjordânia, e tentam anexar aquela região, assim como Gaza. E em Hebron fazem isso da forma mais cruel, assim, de jogar pedra nas crianças que tentam ir para a escola, como te falei. Ele falou assim, nem sempre nós vamos ter uma guerra, porque ele trata a guerra como um presente. Porque na guerra você reduz a população muito avidamente sem ser tratado com um choque tão grande, porque algumas pessoas vão acreditar na propaganda de legítima defesa, na propaganda de que é o novo Holocausto, na propaganda de que é o novo Pearl Harbor, na propaganda de que é o novo 11 de setembro. Tudo aquilo que a gente ouviu e que desde o dia 1, depois do 7 de outubro, nós já estávamos dizendo. Isso é parte da justificativa perfeita para cometer um novo genocídio. Foi exatamente o que aconteceu. A propaganda de guerra sionista, ela sabe que não vai convencer, porque as imagens são muito evidentes. É o primeiro genocídio, como diz o Ali Rabah, presidente da FEPAL, que inclusive eu sugiro que as pessoas sigam, primeiro genocídio transmitido ao vivo da história da humanidade. Então a pessoa precisa assistir um story do Motas para entender que é um genocídio, que é totalmente desproporcional. Então isso não se sustenta. Mas quanto mais forte é a propaganda de guerra, mais gente fica na dúvida. Debater com um sionista é você debater com uma pessoa que usa argumentos como os negacionistas climáticos usam, como o lobby da indústria do cigarro usa, que acontecem as coisas mais escabrosas e a pessoa não precisa tentar dizer que aquilo é mentira, ela só precisa botar dúvida. Ela bota dúvida para que na dúvida as pessoas não consigam condenar com tamanha efetividade o que precisava ser condenado. Então, a guerra demográfica é um esforço consciente de política de Estado, não é nem de governo, não é nem só da extrema-direita de Netanyahu. Inclusive, os governantes de origem trabalhista do Estado de Israel também mantinham essa mesma política. A guerra demográfica, o segundo grande objetivo. O terceiro grande objetivo, Rafael falou, o mar de Gaza, do norte de Gaza, na região do Mediterrâneo, tem reservas de gás que são avaliadas em quase $500 bilhão. Além disso, reserva de petróleo avaliadas em mais de 72 bilhões de dólares. A exploração desse gás é algo que vem sendo discutido desde que essas reservas foram descobertas e que Israel desde sempre tenta se apropriar daquilo. Território palestino, dentro dos limites náuticos do território palestino, reconhecido pelo direito internacional, Israel não tinha nada que se envolver naquilo e mesmo assim ia roubar 1/3 daquele gás.
Não suficiente, depois do 7 de outubro, 23 dias depois, no dia 30 de outubro, Israel concede 12 licenças para 6 companhias explorarem o gás de Gaza, sem ficar nada para o povo palestino. E essas companhias, inclusive a British Petroleum, que cidadãos britânicos estão ocupando as portas dos escritórios da British Petroleum para denunciar que ela é parte do genocídio, por conta disso, porque Israel fez essa concessão. E que o gás de Gaza e o petróleo de Gaza vale muito ali. E isso mudaria o tabuleiro geopolítico daquela região, se fosse explorada, por exemplo, pela Gazprom russa, em parceria com o povo palestino. Fora de Então, o Gaza, mar de Gaza- tem a perda da economia da faixa de Gaza entre esse bloqueio, aquela, como que chama? Hectare? 16,7 bilhão de dólares entre a perda da faixa de Gaza de comércio. Ah, sim. O impacto econômico no desenvolvimento de Gaza por conta do apartheid e do bloqueio. São 16,7 bilhão de dólares. É isso. Você sabe o que esse Isso é um relatório da dinheiro ONU. faz em faixa de Gaza? Porque tem muita gente que fala, eles são nada, Israel tem tudo, eles são muito modernos, eles têm um melhor tal, mas porque ele tem oportunidade, porque todo mundo investe lá, todo mundo dá lá, todo mundo dá apoio lá, todo mundo... Os Estados Unidos, todo ano, ela tem uma grana horrível, dá para Israel, a Europa também, todo mundo dá para Israel, faixa de Gaza, quem dá? Sim. Dá nada. As coisas deles, eles não têm direito de usar o gás, como ele falou. Sim. Desculpa. Aí, pegando esses 7 objetivos, então, o primeiro é a tomada do território, o segundo é a guerra demográfica, diminuir a população palestina ali, o terceiro é a exploração de recursos de gás, petróleo e outros também, a terra agricultável, os nutrientes do solo do território palestino, a água potável disponível dos aquíferos palestinos também são roubados por Israel. O quarto objetivo é a construção do canal de Ben Gurion. Israel já tentou tomar o canal de Suez e a Península de Sinai algumas vezes do Egito. Isso todos os processos demonstram, a Guerra dos 6 Dias, inclusive, o último momento que isso aconteceu mais intensamente. Mas a gente está falando de uma região estratégica por onde passa uma parcela muito grande do comércio mundial, pelo canal de Suez, por todas as embarcações que não vão fazer toda a volta pelo sul da África. A Península do Sinai, ela tem 2 pernas. Uma perna está justamente no canal de Suez, a outra perna está no canal de Aqaba, que estaria no território, chegaria ali no território israelense. O projeto do canal de Ben Gurion, ele entraria por Aqaba e chegaria justamente no Mediterrâneo, em Gaza. Então, a tomada daquela região tem a ver também com um projeto antigo da construção de um novo canal que não coloque mais Israel nessa rota de colisão tão intensa com o Egito para tentativa, mais uma vez, de tomada do canal de Suez, mas sim a construção de um novo canal ali que precisa tomar aquele território de Gaza. Então, o quarto objetivo é...